Então, vamos lá. Tudo que a gente tem no nosso corpo emocional, aquela questão dos corpos, né? Cada corpo ele sente de uma maneira. Então, tudo que a gente tem no nosso corpo emocional, a gente sempre vai ter, de alguma maneira, essa representação, esse desdobramento no nosso corpo físico. Não tem separação. A questão do que eu falei lá no primeiro dia, da interdependência, né? Onde começa, onde termina. Então, psicossomática significa isso. A psique que soma ao corpo, sempre. A gente estava no café da manhã falando alguma coisa, enfim, em relação a questões, né, doenças, desdobramentos dos bioquis, das energias estagnadas no corpo, que elas sempre vão começar, e assim é com todos nós, num estado emocional, consciente ou inconsciente. Muitas vezes a gente é, chega, né, na medicina tradicional, tão importante também, e a gente tem alguns sintomas, mas não tem a representação ou o diagnóstico do que aquilo é no corpo físico, porque essa energia ela ainda está colapsando na densidade dessa última manifestação da matéria, da Terra, né? O elemento Terra compondo todos os outros elementos, água, fogo, ar e éter. Então, psicossomática significa isso. E aí, dentro da terapia psicossomática, eu sou terapeuta em psicossomática também, a gente tem algumas práticas que são muito simples. Então, assim, eu vou só ensinar para vocês algumas que eu acho bacana. Eu falei, espera um pouquinho, porque eu estou gravando isso, que depois eu vou disponibilizar para vocês poderem assistir, se vocês quiserem repetir, tá? Eu coloco lá no canal do YouTube, e aí vocês podem acessar. São alguns movimentos, é um roteirinho que a gente faz com o corpo simples, mas que trabalha muito uma liberação de carga emocional. Ou seja, o que tiver aí ainda de bioqui, de energia estagnada, a gente vai ajudando o corpo a liberar, a se organizar, a encontrar a homeostase dele, né, que é o equilíbrio, tá? Então tem um roteirinho para isso, eu fiz um roteirinho para vocês. É, Então, assim, as, os objetivos, porque eu sou daquelas que eu gosto sempre de explicar, né? Corpo mental virginiano é fogo, tudo quer entender e explicar. É professora. Eu sou professora, sou terapeuta, mas sou professora e gosto de me comunicar a partir desse lugar, né? Porque é como eu me sinto bem. Então, eu falo isso porque às vezes tem alguns movimentos que a gente acha que pode ser tão bobinho, mas ele é tão profundo, ele tem um significado tão rico, que quando a gente não tem o conhecimento, a gente pode não dar valor para aquilo, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: nós temos lá o nosso sistema nervoso autônomo, certo? Quando ele está muito assim, resumidamente, quando a gente está com o sistema nervoso autônomo sobrecarregado, e estamos, né, gente? O dia a dia, ele desafia muito a gente ficar hipervigilante, esse sistema nervoso simpático hiperativo. A gente vai liberando muito cortisol no corpo. Assim, todo mundo sabe disso, né? Cortisol, adrenalina. Então, isso vai promovendo um des... Todo mundo come 3 vezes, 4 da manhã, tem aquele sonho que não deve, Porque é um vontade estado, de xixi, beber água, é uma é regulação cortisol também. mesmo. Cortisol, Cortisol, é isso. né? Então, o que que acontece? A gente sobrecarrega muito o corpo. Então, esse corpo hipervigilante, ele sobrecarrega as nossas suprarrenais, né? Ele desregula nosso sistema hormonal, ele inflama o nosso corpo. E eu insisto muito nisso, sabe, Jandir, assim, com a galera que me acompanha, porque eu sou daquela que sentou na minha roda, conectou. Claro que eu não consigo fazer isso o tempo todo com todo mundo, mas
Vanessa, Milena sabem, a Renata também, eu muitas vezes eu chamo no laço mesmo, né? Eu insisto, eu passo mensagem individual, sabe? Quando eu vejo que aquela pessoa ela está disponível para o trabalho, quando eu vejo que está se afastando um pouquinho, é o que eu falo, cara, enquanto faz sentido aquilo que eu ofereço, eu vou chamar. Vou falar, cara, eu não desisto, né? Eu não desisto. Eu sou persistente. Com quem eu não vou desistir. Com quem eu sei que tem o campo aberto, porque eu sinto também isso. Então eu falo, gente, vamos embora, sabe? Se comigo aqui, enfim, do que eu posso oferecer é um lugar que você sente que você pode voltar e beber dessa fonte para diminuir, organizar esse sistema nervoso autônomo, vamos embora. Porque assim, não dá. A gente às vezes tem que ser puxado no laço, né? Então, é importante para a gente poder se permitir a pacificar esse sistema nervoso. Então, esses exercícios básicos aqui, eles têm essa função através do movimento com o corpo. A gente também, em práticas de psicossomática, a gente vai liberando as tensões musculares, né? Então, toda a retenção muscular, né, esses pontos de resistência no corpo, eles estão, ó, todo mundo sabe disso. Eles estão dizendo que tem alguma coisa que não está legal, que está sobrecarregado, né? A dor no trapézio, a dor no ciático, a dor na lombar, claro, né? Temos uma professora aqui da área da saúde, mas é claro que a gente tem as condições físicas que podem chegar num ponto, ou já nasce com alguma questão que vai reverberar um desequilíbrio do corpo e uma questão crônica, né? Um acidente também. Mas, gente, o emocional é o que vem em primeiro plano sempre. Então, a gente vai acumular tensão no corpo. Então, como que a gente pode liberar essas tensões do corpo? E também ajudar, que é o que a gente fez muito aqui no Retiro, aquela prática que a gente fez ontem, do movimento do coração, prática qualquer, que eu estou só colocando os meus braços para frente, fazendo uma respiração, soltando a vogal A, ou uma respiração só com a liberação da vogal A. A gente está literalmente permitindo que memórias do corpo sejam desgarradas, né, dissolvidas. Então, nosso corpo ele registra todas as nossas memórias, todas. O corpo ele é o templo das memórias. Então, a gente com essas práticas a gente vai permitindo que emoções soltem. Por isso que a gente depois de uma prática daquela, de uma prática respiratória, a gente se emociona. Dá vontade de chorar, dá vontade de dizer para o mundo eu te amo, não é? É isso. Por quê? Porque você está dissolvendo aquilo que estava registrado no corpo. Então, a psicossomática, ela é um tipo de terapia que ela não entra pela cognição, né, pela parte que é super importante também, da psicologia tradicional, ela vai pelo corpo, né? Então, pelo corpo, você vai dissolvendo a pessoa e aí ela vai trazendo um conteúdo que você pode trabalhar. Eu falo que o ideal seria a gente poder fazer tudo, porque é assim que funciona, né? Só a terapia não é só a terapia, não é só a psicossomática, né? É um conjunto. Quando a gente consegue fazer um pouquinho de cada, a gente realmente entra nesse giro integral. E o espiritual também, para mim, é muito importante e que não em nenhum momento, eu acho que vocês viram eu aqui falar de um Deus específico, né? Eu não tenho religião, mas eu tenho a conexão com a espiritualidade, que para mim é tudo isso que eu falei na abertura do rezo, né? Claro, os seres e os guardiões que trazem essa sabedoria de Buda, Cristo e, enfim, mas para mim é muito mais do que isso, tá? Então, para mim, a espiritualidade é honrar o meu templo de ser, né? Quem eu sou nessa terra aqui, agindo da melhor forma, tá? Então, primeiro movimento simplesinho, por incrível que pareça, é a gente fazer isso aqui, ó. Pode fazer. A gente vai chacoalhando as mãos. Então, você se concentra em sentir as suas mãos chacoalhando. Toda vez que a gente faz um movimento com o corpo,
quando a gente fecha os olhos, a gente entra em mais contato com essa presença do movimento, né? Então, fecha os olhos, sente esse movimento de chacoalhar as mãos. A gente pode aumentar e chacoalhar também os braços. Então, mãos e braços, a gente percebe essa parte do corpo que vai reduzindo nesse movimento microtensões, vai sentindo essa energia das suas mãos, dos seus braços. Então, a gente está liberando microtensões dos dedos, dos antebraços. A gente está fazendo uma ativação leve do sistema nervoso parasimpático também. Então, a gente está, com esse movimento, liberando ansiedade, liberando tensões psicoemocionais. E, por incrível que pareça, a gente vai trazendo de volta uma sensação de presença nas extremidades, presença do meu corpo, tá? Então, isso aqui é muito simples, 30 segundos a 1 minuto. Percebe a energia das suas mãos. Essa energia ela vai circulando, ela vai se dissolvendo, ela vai aliviando a gente, tá? Aí a gente para um pouquinho, percebe essa força, esse arrepio generalizado, e aí a gente vai para as pernas. Então a gente vai chacoalhar as pernas. A gente pode colocar as pernas assim, ó, do jeito que cada um se sentir confortável, ou em pé, para quem não consegue ficar com as pernas esticadas, e a gente vai chacoalhar, pode ser assim, chacoalha as pernas, tá? Fecha os olhinhos, vai sentindo esse movimento, desse chacoalhar. A gente, com esse movimento, gente, a gente está liberando as energias tensionadas na região do quadril, do psoas aqui, que é a área que segura o estado de medo e de alerta. Então, a gente vai soltando essa tensão acumulada que todos temos, né? A gente também, com esse movimento, com esse reflexo do tremor do corpo, a gente chama de tremor terapêutico, né? A gente está sinalizando um sistema de segurança para o nosso sistema nervoso. A gente está dizendo assim para o nosso sistema nervoso: está tudo bem, eu estou seguro, tá? Então a gente faz, eu estou falando e estou contando, tá? E a gente traz também uma sensação de aterramento, de conexão com a base. Só mais um pouquinho, vai respirando, vai batendo os pés. E aí a gente para e sente a energia que foi lá para o pé. Percebe que o corpo vai ativando, né? Tem uma. Deixa eu ver o que eu coloquei no roteiro. Ah, esse é muito bom também. Esse eu amo. É assim, olha, a gente coloca uma mão aqui no ombro e a gente puxa a região torácica, esse externo, a gente puxa para cima e para fora. Então, ó, eu puxo. Quem tem problema nos ombros, às vezes fica difícil fazer o movimento, né? Aí, por exemplo, quando a pessoa ela tem dificuldade, isso é até legal você saber. A gente pode fazer na pessoa, entendeu? Você vai por trás da pessoa e você segura aqui no externo dela e puxa por trás. Sabe como? Tá? Como se a gente estivesse abrindo a região torácica. Então, a gente faz de um primeiro lado e a gente mantém por pelo menos 30 segundos essa abertura. Se vocês conseguirem fazer assim é melhor, ó, coloca uma mão no externo e a outra puxa aqui. É isso aí. A gente vai respirando. Tá. Estica aqui, ó, seu Ademar. É só esticar o ombro, puxar aqui o ombro para trás. Uma outra forma também de fazer é a gente colocar o braço para trás, tá? A gente está estimulando o nervo vago com essa posição. Então, o nervo vago é aquele nervo que passa desde a
raiz do nosso corpo, do chakra básico, mantém aí a posição, gente. Até a estrutura cerebral, e o nervo vago ele vai favorecendo conexão, calma, tá? A gente vai também dissolvendo, pode trocar, a gente vai, ou o braço para trás, e aí você também pode colocar o braço para trás e empurrar a região torácica para cima. E aí a gente vai liberando, né, o colapso nessa região aqui, torácica, que o colapso na região torácica, ele é típico de tristeza, de angústia, essas emoções que residem aqui. Aí a gente vê que é natural que a gente respire mais, é ótimo bocejar, que é a liberação de energia, é um movimento muito bom também para cansaço emocional. E quando você traz o corpo de volta, é natural que a gente sinta um pouco mais de abertura, né, dessa região, uma respiração mais fluida, alívio. Bom, a língua dentro da boca, né? Eu vou ter que falar, vocês vão fazendo. Então, eu vou rodando, além de ser ótimo para o yoga facial, a Kuts, yoga facial faz muito, movimento de. Vai rodando e vai sentindo, tá, gente? Então, a gente vai rodando essa língua, tocando o céu da boca, vai lá no céu da boca, nas bochechas internas. A gente toca na parte interior toda do dente também, explora com a sua língua toda a sua boca. Maravilhoso. A gente vai liberando tensão bucomaxilar, que é onde a gente acumula raiva, medo também, reatividade. Então, essa região aqui, pela psicossomática, está muito associado à autodefesa, tá? A pessoa que está sempre tensa, está com bruxismo, tá? Já foi muito o meu padrão, não é mais. Exatamente. Então, é uma defesa emocional, né? Onde que o nosso corpo vai apresentar aquilo que a gente não está conseguindo lidar, né? Ou está lidando, mas ainda está difícil. É um processo, né? Sem a gente se culpar. É. Então, continua, só mais um pouquinho, gente, para dar o tempo, que eu estou contando o tempo aqui. Então, a gente está fazendo essa liberação de toda a cadeia miofacial, né? Até o crânio. A gente ativa até a região craniana com esse movimento. Que aí, mais uma vez, é um movimento que ajuda a regular o sistema nervoso central. E ajuda a gente também a diminuir um pouco essa hiperatividade, sabe? Essa sensação de irritabilidade, tá? Relaxa. Aí sente como é que ficou o seu rosto. Sei. A salivação, né? Tem uma também que é muito legal, que é para ativar, para cuidar do sistema límbico, que é isso aqui, ó. A gente literalmente passa a mão no rosto. Então a gente faz isso aqui, ó. Você vai massageando o teu rosto, passando a mão no rosto. Massageia o rosto, massageia a cabeça, o crânio. Então você vai passando a mão no rosto, mas principalmente no rosto, tá? Massageia o rosto todo, né? Vai fazendo uma leve acupressão nele, vai apertando em direção ao redor dos olhos, vai fazendo essa massagem no rosto, vai sentindo esse movimento e trazendo um relaxamento também das suas expressões. Então é como se a gente estivesse lavando o rosto sem alma, sem água, sabe? A gente está fazendo um reset emocional, tá? As mãos na cabeça, no couro cabeludo também é bem clássico.
que aí é aquela massagem mesmo. Agora não tem como fazer. Então, você vai. Quer dizer, eu até posso fazer a compressão, né? A gente vai massageando com a ponta dos dedos, o nosso couro cabeludo, imaginando que a gente está passando um shampoo na cabeça, então vai liberando toda a tensão craniana, essa região toda que, cara, a região craniana, pela psicossomática, ela está toda correlacionada à ruminação, aquele pensamento que roda, né? Disco repetido, ruminação, excesso de pensamento, então a gente vai fazendo essa liberação, ativando essas terminações nervosas que induzem ao relaxamento, então vai massageando. A gente vai ajudando a liberar também essa sobrecarga mental. Então, só mais um pouquinho, 10 segundos. Ok, sente a cabeça. Tem um movimento que a gente fez ontem, que bom, bocejo. Tem um movimento que a gente fez ontem, depois da prática da meditação do coração, que é o autoembalo. Na verdade, lembra que a gente fez esse movimento assim? Isso é como se fosse um autoembalo. Então, a gente pode, fazendo um movimento, olha, aí, aqui nesse caso, a gente não precisa girar tanto. Na prática, ontem a gente gira para abrir mais o chakra ainda básico, para subir a energia. Aqui a gente vai fazendo esse movimento, ó, de rotação, roda para um lado, roda para o outro. A gente vai se embalando para frente e para trás, para o lado e para o outro. Giro. Então, vai fazendo esse movimento, que é um movimento de autoconsolo presente desde o nascimento, né, gente? O neném está ali nervoso, a gente vai lá e bota ele no colinho e embala ele, né? Então, a gente vai dando esse movimento para a gente. A gente está regulando o sistema nervoso. Quando a gente ativa esse ritmo, né? Na verdade, essa previsibilidade do movimento contínuo. Então, é um movimento muito bom para a ansiedade. Então, assim, Flor, ao invés de balançar a perna, se embala. Não, mas é uma atenção ao corpo. Tirar a energia da perna, leva a energia para o embalo. Ah, sim. Vai para o banheiro. Não, vai discreto, vai para o banheiro e faz, literalmente. É. Mas assim, entende? Ou quando estiver em casa, é uma maneira de você dar um outro comportamento para o teu corpo. Continua, gente, mais um pouquinho. Mas aí a gente direciona aquela trepidação do corpo para um lugar de cura, quando der, tá? Então a gente vai fazendo esse movimento. E aí, por último, a gente volta para as pernas. Então, a gente vai literalmente fazendo uma compressão nas pernas. A compressão a gente sempre faz não é a mão inteira, não é amassamento, tá? Isso também é uma técnica, né? Nas práticas corporais, mas é pontinha do dedo, a compressão. Então, a gente vai com a nossa pontinha do dedo apertando as nossas pernas. Aperta o pé, dedo do pé, batata da perna, coxa. A gente vai apertando toda a nossa perna, vai até a região do glúteo, vai apertando, vai fazendo a compressão. Então, esse movimento continua ainda nessa perna que vocês começaram. A gente está trazendo estado de presença, né? Eu gosto de fechar com essa prática, que a gente está dizendo, eu estou aqui, voltei para o meu corpo, né? Estou reforçando emocionalmente também a sensação de limite dele, de contorno dele, sabe? Aquele momento também que pode mudar a perna. Aquele momento também que eu não estou conseguindo colocar limite. As questões estão me invadindo, sabe?
a gente vem para o corpo, a gente faz essa acompressão, a gente vai dando a sensação dele de estabilidade, a gente vai dando a sensação dele de segurança, tá? A gente vai fazendo esse movimento. E por. Oi? Exatamente. É. Por isso que a gente tem que criar o hábito. Eu tenho dois pacientes que a gente começa todas as vezes assim, no consultório, todas as vezes, online, hein? A gente começa assim, já até sabe. Antes de começar, vamos embora. Libera, libera. E aquilo traz também uma ordem para a pessoa poder falar, né? Ela fala de um lugar já mais aberto e com mais clareza, assim. Muda muito a organização, é. E assim, lembrei aqui de um. Tem um que também é bem legal. A gente bota a pontinha dos dedos assim no chão, ó. Isso aqui é muito bom para síndrome do pânico. Pontinha dos dedos. A gente coloca a pontinha dos dedos no chão e a gente fica pelo menos 30 segundos. A gente vai sentindo, né, a nossa presença com a terra. A gente vai sentindo esse lugar de esse é o meu lugar. Eu ocupo o meu lugar. Quem consegue colocar os dedos no chão com os pés, sabe, no alongamento também, você pode passar para os seus alunos. Muitas, sim, a gente está ativando o corpo todo, né? Então a gente mantém ali postura sempre de enraizamento, né? Seja com os pés, com os dedos. A gente ajuda, como a gente está ocupando o nosso lugar, é como se a gente ajudasse o corpo a evitar pensamentos invasivos, sabe? Então a gente se percebe ali. E a gente está, mais uma vez, sempre sinalizando ao cérebro que eu estou num lugar seguro. Eu estou seguro com o meu corpo, tá? É isso. Estamos bem? Então, aí depois eu coloco, quando eu colocar no canal, eu mando o link para vocês, que aí vocês podem. Deixa eu ver se gravou mesmo. Que aí vocês podem. Gravou. Vocês podem repetir essa prática, tá? Em casa. Então, façam a prática. Deixa eu parar aqui a gravação.